Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à série Tudo sobre Intervalos. Esse aqui é um episódio extra. A série já tinha terminado, né? Gravei o último episódio falando sobre intervalos compostos, mas aí eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas perguntando sobre os intervalos enarmônicos. Não ficou muito claro, né, nos outros vídeos. Eu até falei no último vídeo que se precisasse eu gravaria outro para complementar mais o assunto, né? Eu achei que o assunto já teria esgotado, mas ainda tem mais um assunto aqui para a gente falar, que é o de intervalos enarmônicos. O que acontece? Eu falei sobre os enarmônicos, eu expliquei sim nos outros vídeos, até reassisti alguns vídeos para ver se eu tinha falado mesmo ou não. E sim, eu falei algumas coisas sobre eles, eu expliquei, mas eu expliquei de uma maneira rápida. Vieram me perguntar por que eu não falei do intervalo de quinta aumentada, por que eu não falei do intervalo de quarta de minuto. Eu até expliquei um pouco mais lá. Eu falei que não tem uso prático e tal. Mas agora eu vou explicar tudo sobre os intervalos enarmônicos. O que acontece é que para a gente que já domina esse assunto, ele parece fácil. E aí muitos professores, eles simplesmente explicam ali, ó, isso aqui é isso aqui e tal, coloca ali a informação, e aí o aluno que se vire, né? E eu acredito que a didática, a maneira como você explica, tem que ser mais detalhada possível, porque o aluno ele está ali para aprender e ele é leigo naquele assunto, né? E não tem nada de errado nisso. Todo mundo vai passar por essa fase um dia, né? Então, se você puder facilitar e explicar as coisas nos mínimos detalhes, melhor e mais fácil para a pessoa compreender, certo? E eu particularmente não conheço nenhum livro e nenhum método ou vídeo ou qualquer coisa que explique os enarmônicos em um capítulo separado. Ele é um assunto que ele vem junto ali com a teoria musical, e aí as pessoas explicam ali os enarmônicos de uma forma rápida e tal, mas aqui eu vou detalhar o máximo possível. Então, para você não fazer essa confusão aí, porque se você não entender esse assunto direito, ele vai te atrapalhar no futuro. Porque aí você não entendeu o começo, depois vai ficar bem mais complicado. Vamos começar com a teoria musical básica aqui. A gente vai falar das notas enarmônicas primeiro. Vamos pegar a nota Lá como exemplo aqui. Então, a gente tem a nota Lá, depois a gente tem meio tom acima a nota Lá sustenido e depois mais meio tom acima a nota Si. Então, se a gente observar no teclado, vai aparecer um teclado aqui no vídeo, a gente tem a nota Lá numa tecla branca, essa tecla maior aqui. Daí a gente tem o Lá sustenido numa tecla preta um pouquinho acima. Repara que essa tecla preta ela fica na intersecção entre o Lá e o Si. É uma tecla que fica no meio das duas ali, exatamente no meio, como se ela estivesse separando as duas ali. Depois a gente tem a nota Si, que é a próxima tecla branca ali. No braço da guitarra aqui, ó, vou mostrar aqui, na casa número 5 da sexta corda. A gente tem a nota Lá aqui, ó, exatamente aqui na casa número 5. Aí a gente tem o Lá sustenido na casa 6 também da sexta corda, que essa aqui corresponde à tecla preta do teclado. Repara que no braço do violão ou da guitarra, a gente não tem essa diferença de teclas aqui, a gente não tem a nota no meio da intersecção entre as duas e a gente não tem a diferença de teclas pretas e brancas. Então é mais difícil de você entender e localizar aqui. Mas o princípio é o mesmo. A gente tem o Lá aqui na quinta casa, né? Tudo na sexta corda, tá? A gente tem o Lá sustenido na sexta casa e depois a gente tem o Si na sétima casa. Então o Lá sustenido ele está entre o Lá e o Si, olha só. Aqui dá para ver bem no braço da guitarra aqui, né? Então é a mesma coisa, tá? Só que no teclado a gente tem diferença de teclas pretas e brancas, o que facilita muito o nosso entendimento. Então voltando para o teclado aqui de novo, então a gente tem Lá, aí Lá sustenido, que está aqui exatamente no meio entre o Lá e o Si, e depois o Si, certo? Essa tecla preta aqui significa que a gente subiu a nota Lá em meio tom. Então a gente colocou o símbolo do sustenido, que é esse símbolo de hashtag aí, joguinho da velha aí. A gente colocou o símbolo do sustenido no Lá, e isso significa que ele subiu meio tom. Então ele está um pouquinho acima do Lá, mas ele não chega a ser o Si. Ele está no meio das duas ali. Só que a gente pode pensar de uma forma inversa também. A gente pode pegar a nota Si, que está aqui na frente, e a gente descer ela em meio tom. E aí a gente vai cair na mesma tecla, a gente vai cair nessa tecla preta aqui, porque a gente desceu essa nota Si. Então a mesma coisa, a gente subir a nota Lá ou descer a nota Si, a gente vai cair na mesma tecla. Só que aí ele vai ter um outro nome, porque o Lá subindo é o Lá sustenido. Só que o Si descendo
a gente vai chamar de si bemol. Então a gente tem aqui que o si bemol e o lá sustenido são a mesma nota, eles têm o mesmo nome. Se você for tocar um lá sustenido, você vai tocar essa tecla aí, exatamente essa tecla no meio do lá e o si aí, e beleza, tá certo. Agora, se você for tocar o si bemol, você vai tocar a mesma tecla, exatamente no mesmo local, e também tá certo. Não posso dizer que está errado, porque elas têm o mesmo som e elas são a mesma tecla, são exatamente a mesma nota. Então ela só tem nomes diferentes. E é isso que a gente vai chamar de enarmônico. É uma nota com dois nomes diferentes. Mas qual é o nome correto? Lá sustenido ou si bemol? A princípio, tanto faz. Você pode chamar de Lá sustenido se você imaginar que você está vindo do Lá e subindo meio tom. Você também pode chamar de Si bemol se você imaginar que você está vindo do Si e descendo meio tom. Então, Lá sustenido e Si bemol vão ser a mesma coisa. O som é exatamente o mesmo, a nota é a mesma. Se eu pedir para você tocar um Lá sustenido e você tocar essa tecla aí, tá certo. Se eu pedir para você tocar Si bemol, você tocar a mesma tecla no mesmo local, também tá certo. E o mesmo vale aqui para o braço da guitarra aqui, né? Se você tocar um Lá sustenido, você vai tocar a casa 6 da sexta corda. Se você tocar um Si bemol, você também vai tocar a casa 6 da sexta corda. E o som é esse que você vai ouvir aqui, ó. Esse aí é o som do Lá sustenido e também é o som do Si bemol. É exatamente a mesma coisa, só vai mudar o nome, beleza? Isso é o que a gente chama de enarmônico. Então esse princípio ele vai funcionar para qualquer uma das teclas pretas do nosso teclado e, obviamente, também no braço da guitarra aqui. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, Ré, a gente tem Ré, aí a gente tem Ré sustenido, que fica entre o Ré e o Mi, e a gente tem Mi bemol, que também fica entre o Ré e o Mi, certo? O Ré subiu meio tom, Ré sustenido. O Mi desceu meio tom, Mi bemol. É exatamente a mesma nota. O mesmo vai valer aqui para o Dó. A gente tem Dó sustenido, que é o Dó meio tom acima. E a gente tem Ré bemol, que é o Ré meio tom abaixo, né? Essa regra não se aplica do Mi para o Fá, como vocês podem ver aqui no teclado, porque o Mi não tem Mi sustenido e o Fá também não tem Fá bemol. Então a gente não tem tecla preta entre eles. E quando a gente termina a escala, lá no final, a gente também não tem Si sustenido e nem Dó bemol. O Si vai direto para o Dó quando ele recomeça ali para fazer a oitava, né? Quando a gente passa todas as notas da escala. Beleza? Deu para entender aí, né? Então todas as teclas ali que estão entre duas notas naturais, ou seja, todas as teclas pretas que ficam no meio de duas notas ali, elas são chamadas de sustenido se elas estiverem subindo ou de bemol se elas estiverem descendo. Então acho que essa explicação aí ficou bem clara, né? Essa aí é a teoria musical básica, tá? Então vamos para os intervalos agora. Vamos pegar como exemplo aqui a quinta justa. Então a gente vai pegar a quinta justa partindo da nota Sol. Se você não sabe os intervalos, volta lá no começo, né? Assiste a série toda, tudo sobre intervalos. Esse aqui é o último episódio, tá? Então volta lá e assiste desde o início, que aí você vai saber o que é o intervalo e tudo que eu estou falando aqui, tá? Para você não se confundir também. Então vamos lá, falando da quinta justa, a gente vai pegar a partir da nota Sol. Então a gente tem Sol para o Ré, certo? Então a gente tem cinco notas, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Cinco notas partindo do Sol até o Ré. Então isso aqui é uma quinta justa. Se a gente pegar essa quinta nota e colocar ela meio tom abaixo, a gente vai ter um Ré bemol. E aí a gente vai ter Sol até chegar no Ré bemol. Significa que a gente tem uma quinta diminuta, porque a gente diminuiu o espaço entre as notas ali. Do Sol até chegar no Ré é uma quinta, são cinco notas. Só que do Sol até chegar no Ré bemol, continua sendo uma quinta, porque são cinco notas, ainda é Sol para o Ré, só que agora o Ré é bemol, ou seja, o Ré diminuiu um pouquinho, então essa quinta não vai ser mais justa, ela vai ser uma quinta diminuta, beleza? Até aí tá fácil, né? Se a gente pegar esse mesmo Ré, esse Ré natural aqui, e colocar ele para cima, ou seja, Ré sustenido, colocar o joguinho da velha nele ali, o hashtag, né? A gente vai chamar ele de Ré sustenido e aí a gente vai ter uma quinta aumentada, porque aí o espaço aumentou. Só que continua sendo uma quinta, porque a gente continua pensando do Sol até o Ré, certo? Do Sol para o Ré sempre vai ser uma quinta. Não importa se esse Ré é sustenido, se ele é bemol ou se ele é natural. É sempre uma quinta, porque a gente está sempre contando cinco notas, do Sol até o Ré. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. São sempre cinco notas. Só que se ele estiver no meio, né?
Se ele for um Ré natural, é uma quinta justa. Se ele for um Ré um pouquinho para baixo, ou seja, Ré bemol, aí é uma quinta diminuta. E se ele for o Ré um pouquinho para cima, Ré sustenido, aí a gente tem uma quinta aumentada. Agora vamos explicar o que são os enarmônicos. Esse mesmo Ré bemol, como eu expliquei nos enarmônicos ali, ele pode ser chamado de Dó sustenido. Só que aí a coisa muda, porque aí a gente está pensando do Sol para o Dó, né? Esse Dó é sustenido, mas agora é Sol para o Dó. Então, Sol, Lá, Si, Dó. Agora é uma quarta. Agora não é mais uma quinta. Então, Sol para o Ré bemol é uma quinta, diminuta, mas é uma quinta. Agora, Sol para o Dó sustenido é uma quarta. Embora o Ré bemol e o Dó sustenido sejam a mesma nota, agora a nomenclatura vai mudar. Porque quando a gente pensa do Sol para o Dó, a gente está contando quatro notas. Olha só. Sol, Lá, Si, Dó. Então agora é uma quarta e é uma quarta aumentada. Se a gente pensar do Sol para o Dó natural, a gente tem uma quarta justa, certo? Sol, Lá, Si, Dó é uma quarta justa, Dó natural. Como a gente aumentou esse Dó, a gente colocou um sustenido ali no Dó, aí essa quarta ficou aumentada. Então, uma quarta aumentada é do Sol para o Dó sustenido. Já uma quinta diminuta é do Sol para o Ré bemol. Então, Ré bemol e Dó sustenido são a mesma nota, e a quarta aumentada ou a quinta diminuta também são a mesma coisa, tá? Só que aí você tem nomes diferentes, porque você tem nomes diferentes para o Ré bemol e para o Dó sustenido, né? Então você também tem nomes diferentes para os intervalos ali. Então, as notas enarmônicas, elas acabam gerando também intervalos enarmônicos, né? Então a gente tem quarta aumentada ou quinta diminuta, que na prática é a mesma coisa, mas você vai usar em situações diferentes, mas aí já é um outro assunto para uma outra aula, é um pouco mais avançado. Você vai usar o nome de quarta aumentada em determinada situação ou quinta diminuta em outras situações, mas eles são, a princípio, a mesma coisa, beleza? Então esse é o enarmônico da quarta aumentada e da quinta diminuta. E a gente tem também, falando ainda em quinta, né? A gente tem também o enarmônico da quinta aumentada. A quinta aumentada, que eu dei o exemplo aqui, seria, por exemplo, Sol para o Ré sustenido, né? Sol para o Ré sustenido é uma quinta, que a gente está contando cinco notas, só que esse Ré aumentou, então a gente tem quinta aumentada. Só que o Ré sustenido, ele é a mesma coisa que o Mi bemol, certo? Enarmônico também. Ré sustenido, Mi bemol. Ré subindo, Ré sustenido. Mi descendo, Mi bemol. É a mesma tecla ali no seu teclado, né? É a mesma teclinha preta ali como eu mostrei no início do vídeo. Então, a gente vai ter Sol para o Mi bemol, a gente vai ter Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. A gente tem uma sexta. E agora a gente vai ter uma sexta menor. E por que a gente vai chamar de sexta menor? Porque a gente está contando do Sol para o Mi, é uma sexta, só que esse Mi ele é bemol. Quando o Mi está bemol, a gente diminuiu um pouco a sexta e aí a gente tem sexta menor. Se fosse Sol para o Mi natural, a gente teria uma sexta maior. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, seis notas, sexta maior. Só que a gente colocou um Mi bemol. A gente diminuiu esse Mi e a gente tem sexta menor. Só que o Mi bemol também pode ser chamado de Ré sustenido. Aí, no caso, seria Sol para o Ré, e aí seria uma quinta. Sol, Lá, Si, Dó, Ré e sustenido, então quinta aumentada. Ou seja, quinta aumentada é a mesma coisa que sexta menor, beleza? Então é enarmônico também. Se você aumentar um pouquinho a quinta, você tem uma quinta aumentada. Se você diminuir a sexta, você tem uma sexta menor. E elas vão cair na mesma nota, né? Elas vão cair no mesmo lugar. E aí a gente vai ter mais um enarmônico aí, certo? E aí essa regra vai funcionar para outros enarmônicos também, né? A gente tem, por exemplo, a quarta diminuta, que não é muito comum, né? Não é muito usada, não tem aplicação prática, mas hipoteticamente a quarta diminuta ela seria a terça maior, né? Então também são enarmônicos, né? Só que aí nesse caso a gente vai usar sempre a terça maior, né? A quarta diminuta não é muito usada, mas teoricamente daria para fazer uma quarta diminuta matematicamente que teria a mesma distância de uma terça maior. Então elas também são enarmônicas, né? Então os enarmônicos são basicamente isso: o mesmo som, a mesma nota, exatamente a mesma localização, tanto no braço do instrumento aqui
quanto no teclado ou qualquer instrumento que seja, exatamente a mesma nota, só que com nomes diferentes. Você pode dar dois nomes diferentes para uma mesma nota. Então isso acaba confundindo muito os iniciantes, né? Só que vai ficar bem mais claro quando a gente for estudar coisas mais complexas aí, e aí você vai entender o porquê que elas têm esses nomes diferentes e qual nome deverá ser usado em determinada situação. Mas a princípio você pode usar qualquer um desses dois nomes aí, que não está errado não, beleza? Então acho que é isso, vou ficando por aqui, espero ter sido claro agora na explicação, né? E agora eu acho que não resta mais nenhuma dúvida sobre todos os intervalos, acho que agora o seu assunto realmente esgotou, né? Se você ainda tem dúvida, você quer que eu faça mais vídeo ainda, posso explicar ainda mais detalhado se você tiver, se ainda tiver restado alguma dúvida, beleza? É só chamar aí na mensagem aí ou comentar aí no vídeo que eu posso fazer outro vídeo ou responder aí sua dúvida aí, beleza? Então é isso aí, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação. Se esse vídeo foi útil para você, curte, comenta, compartilha e aquela coisa toda. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.